Então, continuando o que a gente estava falando sobre o princípio da solidariedade, ele se apresenta sob duas óticas, né? O da ótica horizontal, redistribuição de renda entre as populações, é o que se denomina de pacto intrageracional, e a vertente, né, a ótica vertical, que representa o quê? A necessidade de que uma geração trabalhe para pagar os benefícios das gerações passadas. É o que a gente fala de pacto intergeracional. É isso que levou a gente ter hoje nós temos uma nova emenda. Será que a geração atual consegue pagar, né, sustentar as gerações passadas, sendo que elas agora têm uma vitalidade maior, longevidade maior, é um outro assunto, mas é isso que a gente tem que ver nessa dualidade, nessa ótica, né, trazida pelo professor Ivan Ketzmann. Ainda no princípio da solidariedade, a gente vê essa ratificação do princípio da solidariedade para os aposentados do regime geral que continuam trabalhando. É o que a gente tem na lei de custeio, a lei 8.212, no seu artigo 12, parágrafo 4º. Então, o aposentado do regime geral, contraposição ao regime próprio, que a gente já vai falar, que estiver exercendo, que voltar a exercer atividade abrangida por este regime, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito ao quê? Às contribuições de que trata esta lei, para fins de custeio da Seguridade. Então, continua a trabalhar, vai continuar a pagar a Previdência Social. No regime próprio, a mesma coisa, sendo que o regime próprio, inclusive, sendo aposentado, ele continua pagando, ao contrário do regime geral. O regime geral é o que a gente vai estudar, é o que permanece, né, para nós, é o regime geral daqueles trabalhadores que estão filiados a esse regime por intermédio da CLT, né, do regime da CLT, que exerce pela CLT, é o regime geral da atividade privada, ao contrário da estatal, regime próprio, que é dos militares e dos servidores públicos em geral. Também no artigo 40, caput da Constituição, a gente tem essa previsão de contribuição de princípio da solidariedade. Então, o regime próprio de previdência dos servidores titulares terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo de servidores ativos, de aposentados, de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, diferente do regime geral, em que, se ele continua trabalhando, paga, se ele aposenta, não paga a contribuição. O regime próprio, ele vai pagar sempre, né? Na realidade, ele pode até continuar trabalhando, mas no outro regime, eventualmente, no regime próprio, vai ser mais complicado. Então, aí no regime próprio, ele é mesmo aposentado, ele vai continuar contribuindo pelo princípio da solidariedade. E aí nós passamos para o terceiro princípio, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição e da demanda, que está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. É a constitucionalização da tutela na esfera de prevenção. Vejam, é a primeira vez na história do Brasil que uma Constituição coloca a tutela na esfera da prevenção, alargando o âmbito de alcance do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Isso porque passou-se a garantir a plena atuação judicial na tutela preventiva, isto é, nos casos de ameaça ao direito, quando ainda quer dizer, não ocorreu a lesão, né? Isso não estava previsto na Constituição de 67. Então, é a tutela preventiva, né? E isso é uma importante mudança, né? Principalmente quando a gente fala
de questões da Seguridade Social, notadamente da Previdência Social, no sentido de garantir a atuação judicial em face de decisões administrativas tomadas pelo INSS, que geram o quê? Ameaça ou lesão a direito do segurado ou do seu dependente. Em que pese a regra da inafastabilidade da jurisdição em face das decisões administrativas tomadas pelo INSS que gerem ameaça a essa lesão. Então, a regra geral é a da inafastabilidade da jurisdição. A própria Constituição coloca isso, mas apenas ela pode criar condicionantes que mitiguem, que diminuam esse aparente acesso irrestrito à demanda de determinado prévio acionamento de outras instâncias para que se tenha acesso à jurisdição estatal. É o exemplo disso que a gente tem na Constituição, no artigo 217, parágrafo 1º, no esgotamento das instâncias da justiça desportiva, para depois chegar no judiciário. A mesma coisa é uma questão muito discutida, que foi muito discutida no judiciário, para que se ingressem no judiciário em questões previdenciárias, tem que se acionar primeiro a via administrativa. Isso não significa que se deve esgotar as vias administrativas. Houve um tempo em que se admitia, o próprio TRF, Terceira Região, e outros tribunais admitiam que não era necessário se socorrer da via administrativa, e isso chegou ao Supremo e, lógico, como se ingressar no judiciário se antes a administração não sabia daquela questão? Então, tem-se primeiro procurar as vias administrativas. E existe um prazo dado pela própria Lei 8.213. E essas questões são muito importantes e os senhores deverão, inclusive, ler essas decisões. A decisão do Barroso, no STF, que disciplinou essa matéria do interesse de agir, houve uma interpretação muito grande nesse sentido, de que se deve, primeiro, perquirir, né, o seu direito nas vias administrativas. Não é necessário exaurir essa administrativa. E aí, uma decisão muito importante, que repercute até hoje nesse sentido, que é a decisão do recurso extraordinário 631-240, do relatoria do ministro Roberto Barroso. Depois, teve-se questionado se esse princípio da inafastabilidade da jurisdição seria para todos os casos. E aí foi motivo de decisões repetitivas em processo, né? Em processo de decisão repetitiva, em recurso de decisão, recurso de ação repetitiva, houve a consagração do tema 660 do STJ, oriundo desse RESP 1.369.834 da relatoria do ministro Benito Gonçalves. E aqui, o que acontece? O STF estabeleceu situações em que não era necessário o prévio requerimento administrativo, ou seja, quando o entendimento da administração seja notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado, e nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, tendo em vista que o INSS teria o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa. Isso está no 631.240, da relatoria do Roberto Barroso. Então, lá colocou situações em que se dispensaria a via administrativa. Aí, em tema de sede de recurso repetitivo, o STJ disciplinou o período disso. Quando que isso? E isso aí, os senhores vão pesquisar a respeito, vão ler a respeito, para se inteirar melhor. Isso aqui é muito, 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 muito importante.
Existe aqui um período para essa interpretação, tá certo? Bom, e aí nós já vamos para o princípio da ampla defesa e do contraditório, que todos nós já sabemos que está inscrito no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, aqui se garante a paridade de armas. O que quer dizer? Então, tanto para a acusação, que aqui já está faltando, e quem se defende. Isso no âmbito do direito penal, como aos litigantes no âmbito civil. Então, concessão judicial de benefícios previdenciários, aí já é um outro tema, né? Então, o que significa essa paridade de armas? Que receba-se o mesmo tratamento, um tratamento igualitário. Mas não pode ser um tratamento igualitário se limitando ao formal. Ora, eu dou 10 dias de prazo para ambas as partes. Ele tem que ser material, ou seja, aquele que o julgador, ao construir a decisão, ele analisa efetivamente todas as questões, alegações levantadas pelas partes, mesmo que seja para não as acatar. Então, ele tem que responder. Agora, não necessariamente vai responder a todas, se ele respondeu no primeiro momento aquela que era referente àquele processo, isso é uma questão mais específica, e também se essas alegações foram muito genéricas. Então, ele tem que responder para aquilo que foi colocado, né? Então, o Marinoni, o Arenhardt, o Mitidiero, processualistas, né, famosos, eles destacam que o direito ao contraditório material se manifesta como um direito de influência que as partes possuem sobre a decisão que lhes afetará diretamente o direito de fundamentação da autoridade judicial ou administrativa, como um dever de debate, a fim de que os litigantes tenham pleno conhecimento das razões pelas quais a decisão foi tomada, para que possam recorrer caso não concordem nos seus termos. Então, em outras palavras, aqui o que significa que não é só um contraditório formal, mas material. Tem que se dar uma decisão clara, abrangendo todos os pontos que foram colocados. Então, nem que seja para refutá-los. E aí, nós passamos para essa questão do paralelismo de formas, né? O que quer dizer isso? Uma vez concedido um benefício previdenciário, só pode ser cancelado pelo Poder Judiciário? No primeiro momento, o STJ teve uma posição da ministra Maria Tereza de Assis, dizendo assim, não, só quem pode cancelar é o Judiciário. Agora, imagine, todas as decisões proferidas pelo Judiciário, para serem canceladas, deveriam ser canceladas pelo próprio Judiciário. Não haveria possibilidade do Judiciário julgar tudo isso. Então, no segundo momento, né, nessa RESP do Humberto Martins, foi colocada que não há necessidade de se observar o paralelismo de formas, porque isso tornaria inviável a resposta do próprio Poder Judiciário, né? Então, na realidade, o que se tem que obedecer é, uma vez concedido, precisa ver os limites dessa concessão, tem que se ver o caso concreto, tá? Então, esses são os princípios gerais.